Já tudo ok. Estamos aqui mais uma vez, então, a convite do Centro Espírita Joaquim Cacique de Barros. Muito boa essa oportunidade de refletirmos, muito boa essa casa que nos permite fazer esse trabalho de maneira séria, de maneira correta, que nos dá uma liberdade de escolher o tema o qual nós vamos falar, embora tenha a responsabilidade de sim escolher um tema que esteja relacionado à doutrina, obviamente, e que esteja baseado, né, na codificação de Kardec, que esteja nos princípios, nos conceitos da doutrina espírita, né? Eu, particularmente, quando tenha programado para falar alguma vez, já durante alguns dias eu vou pensando sobre o que falar, e muitas vezes durante o Evangelho no Lar que eu realizo, né, com a minha família, na minha casa, no domingo à noite, os temas que às vezes surgem no Evangelho segundo o Espiritismo para nós, quando abrimos o Evangelho aleatoriamente, são temas que nos remetem a refletir, e costumeiramente eu costumo dividi-los com os meus irmãos, né, com as pessoas que são simpáticas à doutrina espírita também. Então, recentemente abrimos o Evangelho e chegamos no capítulo 17, que trata aí sobre o homem de bem. Na verdade, o primeiro item dentro do capítulo, vou pegar o meu Evangelho aqui, o capítulo é Sede Perfeitos. O primeiro subtítulo são Caracteres da Perfeição. O segundo é o homem de bem. E o terceiro é os bons espíritas. Então a gente resolveu se debruçar um pouquinho mais e discutir um pouquinho mais sobre os bons espíritas. Na verdade, são conceitos que se misturam entre eles, não é? São conceitos que se complementam entre si, até porque não é possível você ser um bom espírita se você não for um homem de bem, uma mulher de bem. Quando a gente diz homem, vamos já combinar aqui, quando a gente fala homem, a gente se refere ao ser humano, né? Então não é possível você ser um bom espírita se você não for uma boa pessoa. Não é possível você ser um bom espírita se você não buscar constantemente as características da perfeição, que são aquelas que te levam a evoluir, que te levam a progredir, a crescer, não é? Então, resumidamente, vou guardar meu Evangelho aqui para depois a gente retomar ele. Resumidamente, a busca por ser um bom espírita ou ser uma boa pessoa, consequente, é o que faz de nós verdadeiros cristãos. A doutrina espírita tem essa missão de reviver o cristianismo puro, o cristianismo verdadeiro, né? A palavra e os exemplos de Jesus. E então é através do orar e vigiar, seja pensamentos ou seja atitudes, que a gente deve vigiar e deve orar por eles, por nós mesmos, é que a gente vai fazer esse crescimento, a gente vai fazer essa evolução. O verdadeiro homem de bem, nos diz o Evangelho, é aquele que pratica a lei de justiça, de amor e de caridade, ambos na sua maior pureza, na sua maior verdade, vamos assim dizer, porque justiça é um conceito que muitas vezes é confundido. Amor, nem tudo que reluz é ouro, não é? Caridade às vezes se mistura um pouquinho com vaidade. Então, esses conceitos precisam ser lapidados por nós. A gente deve conduzi-los com seriedade, com verdade. É o que nos diz o Evangelho, que a justiça divina sabe muito bem premiar cada um de nós e nos dar o livre-arbítrio. Para quê? Para que a gente conduza a nossa vida do jeito que a gente bem entender, né? Mas a justiça, que a gente fala muito em justiça, e vamos falar hoje mais algumas vezes em justiça, a justiça divina, nesse caso, ela é tão perfeita que, por um lado, ela nos dá o livre-arbítrio, que nos dá liberdade. A gente pode fazer o que bem entender, a gente pode seguir a nossa vida como quiser. Agora, a justiça divina também faz que a gente colha exatamente aquilo que a gente plantou, que a gente receba de volta aquilo que a gente deu, não é? Então, é a lei de ação e reação. Liberdade com responsabilidade e responsabilização pelos nossos atos.
Sabe aquela historinha que dizem que o que aqui se faz, aqui se paga? É mais ou menos isso. É mais ou menos isso. Deus, evidentemente, está no comando de tudo. É claro que sim. Já dizem que nenhuma folha cai de uma árvore se não for da vontade de Deus. É verdade. Agora, tudo vai ocorrer de uma forma ou de outra conforme os planos dele. Pode ser com amor ou pode ser com dor. Aí é a nossa parte, nos desígnios de Deus. Deus tem os desígnios para nós e para o mundo. E nós estamos aqui para fazer isso acontecer. O caminho do amor, o caminho da dor, cabe a nós. Os dois caminhos vão levar ao mesmo fim. Um é mais rápido e mais tranquilo, o outro é mais duradouro e mais doloroso. Mas repare nisso, com amor ou com dor, né, com base nas nossas atitudes, as coisas vão acontecer. Mas nós interferimos na sociedade, nós interferimos no meio em que a gente vive. A gente influencia e é influenciado todo o tempo, todos os dias, a todo momento. Nós somos afetados pelo meio ambiente. Nós afetamos e somos afetados pelo meio ambiente. Quando se fala em meio ambiente, não é natureza, tá? É o ambiente onde nós vivemos, que pode ser um ambiente familiar, né? Um microambiente onde nós estamos, na nossa casa, pode ser da sociedade, do bairro, da cidade, do estado, do país e até do planeta. Cada um de nós é importante, cada um de nós é único e faz parte, interferimos e acabamos contribuindo de alguma forma. A nossa reflexão então de hoje ela propõe falar sobre os bons espíritas, mais do que boas pessoas, mais do que simplesmente falar de boas pessoas, né? A gente poderia falar do homem de bem, poderia falar de ser uma boa pessoa, mas a gente escolheu falar sobre bons espíritas. Por quê? Porque nós que despertamos para a terceira grande revelação de Deus, a primeira foi a lei de Moisés, a segunda foi o advento de Jesus Cristo entre nós, com a sua lei de amor, e a terceira é a consagração do Consolador prometido através da doutrina espírita. Nós que conhecemos a verdade, nós que estudamos, nós que buscamos o conhecimento, buscamos ler, aprender, etc., nós temos mais responsabilidades. Sim, não é fácil ser espírita. E não é porque a gente descobriu a doutrina, não é porque a gente está dentro do centro espírita, não é porque a gente lê o evangelho, não é porque a gente, né, conhece um pouquinho mais que nós somos melhores do que alguém ou mais do que alguém, não. Dizem alguns espíritos superiores que o espírita é um dos piores, é um dos mais endividados, por isso que ele vem com o conhecimento do espiritismo que é para trabalhar e reparar aquilo de errado que ele fez, né? Então, nada de se achar melhor ou maior ou diferente do que alguém. Lembrando, está no Evangelho de Lucas, Jesus disse que muito será cobrado a quem muito foi dado, ou a quem muito foi dado, muito será cobrado. Então, Jesus já falava sobre isso, né? Que quanto mais conhecimento nós temos, mais responsabilidade nós temos também. A gente tem que se policiar e se cobrar e prestar atenção nisso. O Espiritismo, por sua vez, ele não veio para estabelecer uma nova moral, novas regras, ou querer falar que isso não é assim, é assado. Não. Ele, na verdade, veio como um facilitador. Para quê? Para que as pessoas realmente compreendam o que é a moralidade, o amor que Jesus pregou. Para que a gente entenda os ensinamentos dele através de uma fé que é inteligente, que é raciocinada, que é sólida, que é esclarecedora, que não divaga, que não tem mistérios, que não tem nada oculto, enfim. O Evangelho nos diz, o Evangelho segundo o Espiritismo nos diz também que uma das grandes virtudes da doutrina é que ela não tem justamente isso, ela não tem alegorias, ela não tem figuras de linguagem, ela é objetiva. Para quê? Para não confundir, para não permitir interpretações distintas, para não permitir confusões. A clareza é a essência do Espiritismo. E que, além disso, ele não guarda mistérios, não guarda segredos,
né? Não tem aquilo, determinado conhecimento é privilégio de quem está há mais tempo na doutrina, ou é privilégio dos sacerdotes de tal e tal nível hierárquico. Nem hierarquia tem na doutrina espírita, nós somos todos iguais, nós somos todos... ninguém é maior do que ninguém, né? Algumas pessoas trabalham assim como eu falando, outras trabalham dando passe, outras trabalham fazendo oração, outras... Enfim, mas somos todos iguais, não tem nada de anormal. E seguindo, né, no nosso estudo do Evangelho, finalmente os Espíritos perguntam, e é interessante que eles perguntam e eles mesmos respondem, né, no Evangelho, o seguinte: é preciso, pois, para compreendê-la, compreender a doutrina, uma inteligência fora do comum? Eles fazem esse questionamento, é preciso ser alguém estudado, alguém expert, alguém para entender a doutrina? E olha só que interessante a resposta dos espíritos superiores. Não, porque se vê em homens de uma capacidade notória que não a compreendem. Enquanto que inteligências vulgares, simples mesmo, como se fossem jovens saindo da adolescência, a compreendem com admirável exatidão, em suas mais delicadas nuances. Isso decorre, senão, de ter olhos para observar e um certo grau de sensibilidade. Isso aqui a gente até destaca, tem que ter um grau de sensibilidade para entender. Se pode chamar de, segundo os espíritos nos dizem, maturidade do senso moral. Maturidade do senso moral. Um bom conceito para a gente refletir. Maturidade é essa que independe de idade ou grau de instrução, pois é inerente ao espírito que é eterno. Bom, é justamente nesse ponto a necessidade de refletirmos um pouquinho mais na nossa opinião. O Evangelho nos diz ainda que alguns irmãos são ainda tão presos à matéria, são tão presos às coisas aqui da terra, né? Que eles não conseguem ver na doutrina senão um pequeno facho de luz que acaba não sendo suficiente para conduzi-los a tão necessária reforma íntima que todos devem buscar, que todos devemos buscar. Eles enxergam a doutrina, eles veem a beleza dela, veem um ponto de luz, mas aquilo não toca lá no fundo, não consegue remover algumas coisas que estão impregnadas na alma e a coisa não flui tão bem quanto deveria. Sem a menor, a gente não tem... Bom, um dos conceitos básicos da doutrina é não tecer julgamentos, né? É não atirar pedras, enfim. Nós não temos a menor pretensão de julgar ninguém, nem de apontar erro dos outros, até porque nós estamos muito longe de qualquer tipo de perfeição e, consequentemente, de capacidade de julgar ou de apontar alguém, né? Mas vamos falar de questões genéricas, vamos falar de questões assim que se verificam em muitos lugares, até para exemplificar um pouquinho isso que a gente fala aqui que o Evangelho nos traz. Certamente muitas vezes nós mesmos já erramos, e é natural, a gente erra e às vezes de forma grave, de forma assintosa, de forma grosseira, até porque nós somos espíritos imperfeitos. Mas o mais importante de tudo é que a gente reconheça. Errei. Sim, errei. Saber reconhecer o erro é um passo importante, é um ótimo começo. Procurar se redimir, procurar se desculpar é um segundo passo muito importante. Pedir desculpa, pedir perdão é uma grandeza muito grande. Aceite as nossas desculpas, pode ser que a pessoa até não queira, mas é libertador. Pedir desculpa, pedir perdão e se arrepender, não pode ser da boca para fora. O ensinamento sobre isso vem do próprio Jesus. Se a gente lembrar a passagem que Jesus chega àquela mulher que seria apedrejada porque estava sendo acusada de adultério, depois dele dizer que atire a primeira pedra aquele que não tiver pecados, e aí todos se retiram, obviamente,
ele se dirige à mulher e diz, né, levanta-te, vai e não volte a pecar. O conceito de pecar ele se refere basicamente a infringir uma lei ou cometer um erro, né, intencional, que pode ser um erro intencional ou pode ser um erro por negligência. Mas de qualquer forma é um erro e está na nossa conta. Não tem desculpa. A gente vai recuperar, tem que recuperar ele de alguma forma. Agora, pode ser intencional ou não, mas enfim, erros, de novo, todos nós cometemos. Todos nós erramos. Mas, muitas vezes, eles são gerados de coisas que a gente tem que olhar para dentro. Errei, olho para o erro. Às vezes esse é mais um erro, olhar só para o erro e não olhar para a causa dele. Muitas vezes a gente erra, a gente tropeça, a gente fala uma coisa que não devia, a gente, enfim, age mal, fala mal. E isso é gerado por orgulho, por vaidade, egoísmo, soberba, arrogância. São muitos os fatores que nos levam a isso. De novo, falando genericamente, às vezes uma pessoa é muito bonita fisicamente e ela se torna uma pessoa vaidosa demais, arrogante demais, porque ela se acha muito mais bonita, muito melhor do que os outros. Uma pessoa que estuda muito, às vezes se torna arrogante porque acha que tem conhecimento maior do que todos os outros, do que a maioria dos outros. Isso são armadilhas que se colocam na nossa vida e muitas vezes nós mesmos é que plantamos essas armadilhas e a gente acaba tropeçando nelas. Por exemplo, não adianta nada a gente ser devoradores de livros, não adianta eu estar aqui com o Evangelho, não adianta eu estar aqui lendo outras coisas, não adianta eu saber citar autores, no livro tal, na página tal, no capítulo tal, diz isso, diz aquilo, diz aquele outro, né? Se toda essa teoria não for posta em prática. De que adianta a gente citar o Evangelho, né? E não se sensibilizar com a dificuldade alheia, não se comover com o próximo, não ter um senso de empatia com a dificuldade alheia. De que adianta a gente se achar no direito de julgar e apontar, muitas vezes. Há poucos dias eu tive a oportunidade de ler nas redes sociais um texto bem pequenininho, mas que me marcou, eu não esqueci, que dizia que o mimimi é a dor do outro que não dói na gente. E como virou mania nos dias de hoje, né? Tudo que as pessoas não concordam é mimimi. Enfim, minimizam a dor alheia, minimizamos o sofrimento alheio, minimizamos a situação dos outros e ainda tripudiamos muitas vezes, né? Será que é isso mesmo? Ou será que é a nossa capacidade de empatia que está prejudicada? Ou será que é a nossa capacidade de amar o próximo que não está muito boa? Será que a gente tem compaixão realmente para com o próximo? São reflexões que cabem a cada um de nós. Bom, será que a gente está entendendo bem o que a gente está lendo, né? Será que a gente está entendendo bem o que a gente está entendendo de fato e está colocando isso na nossa vida como um norte? É um convite para todos nós refletirmos. Sim, não estou apontando nem acusando ninguém. Aliás, eu refleti muito sobre isso nesses últimos dias que vinha pensando em falar sobre o tema. Será que a gente entende para nós ou entende para os outros? A gente lê, a gente sabe que não pode isso, que não pode aquilo, que não, aliás, não deve fazer isso, não deve fazer aquilo, porque poder a gente pode, mas às vezes não deve. Mas a gente sabe para os outros, será que a gente sabe para nós também?
Bom, mudando um pouquinho o foco. Um outro exemplo que me vem na mente, que me veio enquanto a gente pensava nesse tema aqui para conversar. Há dias atrás eu estava assistindo uma palestra do Haroldo Dutra Dias pelo YouTube, que aliás eu recomendo. O Haroldo é uma pessoa muito inteligente, fala muito bem e é fácil de entender ele, não é uma pessoa assim que, embora ele seja uma pessoa um grande grau de instrução, ele é muito simples no falar, assim, é fácil de compreendê-lo. E o Haroldo dizia que ele não entendia como é que pode ter espíritas que defendem a pena de morte. Aí eu pensei comigo, eu também não entendo, Haroldo. Eu também não entendo. O Haroldo dizia, vocês vão matar o corpo e vão deixar o espírito para sair por aí livre, leve, solto, para fazer o que bem entender, para obsidiar, para perturbar, para vampirizar, né? Vão deixar o espírito. Ou vocês acham que vão matar o espírito também? Interessante, né? Ele dizia ainda que parte do Evangelho de Jesus, que fala em amor, em perdão e etc., que não entendemos. Que parte da doutrina que a gente não entendeu para falar em pena de morte. A doutrina nos fala, Jesus nos fala em perdão, em amor, em compaixão. E a gente, né, falar... esse é só um exemplo, né? A pena de morte é um tema polêmico que daria mais uma outra palestra, daria mais umas 2 horas de conversa. E se a gente for pensar em exemplos como esse, a gente pode pensar em várias outras coisas. O aborto. A gente sabe que a doutrina, que os espíritos superiores não concordam com essa prática. É difícil, é polêmico, tem muitas implicações? Tem. É um assunto que a gente tem que... Mas, querendo ou não, não é recomendado, não é correto na visão, né, da doutrina, que é a visão dos espíritos superiores. E aí a gente pode pensar em outros temas, o respeito com quem é diferente, com quem pensa diferente, melhor dizendo, ou com quem vive de maneira diferente, como, por exemplo, os homossexuais. Não é? A doutrina prega o respeito. Prega a compaixão, a igualdade. São pessoas como nós, não tem... Eles só amam uma pessoa do mesmo sexo, mas amam, estão amando. Qual é o problema? É amor. Enfim, há confusões que a gente poderia citar entre os conceitos de justiça e de vingança. A gente tensas de coisas, de notícias, de noticiários. Fulano apanhou, mas mereceu apanhar. Ciclano foi morto pela polícia. Merecia morrer. Merecia apanhar. Pode ser que a pessoa muitas vezes provoque a situação. Isso é uma coisa. Mas merecer ninguém merece. Ninguém tem o direito de tirar a vida de ninguém. Ninguém tem o direito de agredir outra pessoa. Lembra que lá no começo a gente falava que a gente sempre tem 2 caminhos, que é o amor ou a dor? Então, o amor é o perdão, o amor é o conversar, o amor é o resolver as coisas pacificamente. Ninguém merece apanhar, ninguém merece morrer, ninguém merece ser torturado, ninguém merece, enfim, ser infligido de algum mal. Pode ser, sim, que a pessoa talvez provoque alguma determinada situação que acabe resultando na sua morte, ou acabe resultando em algum acidente, ou acabe resultando em alguma coisa. Agora, justiça é uma coisa, vingança é outra. E assim vai, né? Enfim, nós não temos a pretensão aqui de dizer o que é certo e o que é errado.
Cada um age de acordo com a sua própria consciência. Mas a gente repassa aquilo que a gente compreende a partir da doutrina espírita. Eu, particularmente, tenho as minhas concepções, tenho as minhas verdades, eu busco aprender, evoluir, com base nos ensinamentos cristãos, nos ensinamentos da doutrina espírita, tanto no que tange aos meus relacionamentos com os meus irmãos de fé, quanto aos colegas de trabalho, quanto à família, quanto à sociedade em geral. Sim, porque quando nós estamos em sociedade, nós temos responsabilidades. Enquanto nós estamos no meio e em convivência com outras pessoas, nós temos responsabilidades e a gente não pode fugir delas. A gente tem que colaborar para o engrandecimento do planeta, a gente tem que colaborar com o engrandecimento da sociedade e não só esperar o outro. A mudança que a gente quer que ocorra no mundo, que a gente quer que aconteça no nosso país, que aconteça no nosso estado, na nossa cidade, começa com cada um de nós. Sim, começa com cada um de nós. É um grande erro a gente tem um grande líder, que tem um grande... Às vezes o cristianismo confunde um pouco isso na figura de Jesus como grande salvador, como a pessoa que vai vir e vai resolver tudo. E aí a gente se atira, como diz no popular, a gente se atira nas cordas e acha que alguém vai resolver tudo. Não! A mudança começa através de cada um de nós. Cada um de nós tem sua responsabilidade, sim. E se a gente agir certo, se a gente agir corretamente, a gente pode cobrar o ente público, a gente pode cobrar o outro, a gente pode exigir que façam para conosco, assim como nós fizemos primeiro para com o próximo. Ou, se não fazem, a gente tem também a opção de não querer conviver, não querer participar para com esses, né? Mas enfim, dessa forma a gente entende que a doutrina faz um convite constante, diariamente sim, que a gente analise a nossa própria consciência, cada um de nós reflita e chegue às suas conclusões. Estamos sendo bons espíritas, estamos sendo bons cristãos, estamos sendo bons cidadãos, estamos sendo boas pessoas? Cada um vai responder para si mesmo, cada um vai responder para a sua consciência, para o seu coração, para a sua mente. E a doutrina nos dá muita ajuda para isso. Seja através do Evangelho, cada um com a sua versão do Evangelho segundo o Espiritismo e todas as outras obras da codificação espírita que nos ajudam. Eu mostrei rapidamente um livrinho no começo aqui, um livrinho antigo, fininho, pequenininho, mas é bem bacana. Conduta Espírita, bem bacana, bem legal. Fala sobre vários temas do nosso cotidiano e, enfim, para que as lições possam ser entendidas e compreendidas, aceitas e vividas. Primeiramente com humildade, com perseverança, com fé, com empatia, com caridade, e que a gente possa, juntos, cada um fazendo a sua parte, contribuir para aquele mundo melhor que todo mundo almeja, né? Com mais amor, com mais empatia, com mais respeito, com mais caridade, com menos diferenças, com menos violência, com menos agressões, com menos, enfim, coisas que nos puxam para baixo, muitas vezes que nos fazem desanimar. É só a gente fazendo a nossa parte, confiando em Deus, confiando em Jesus, que a gente vai encontrar um futuro melhor. Dessa forma, eu agradeço a atenção de todos os amigos, de todos os irmãos que estiveram aqui. E eu acabo de me dar conta que eu não fiz uma prece de abertura para o nosso encontro de hoje. Então, fica aqui o meu pedido de desculpas. Mas vamos fazer uma prece então para encerrar esse momento. E eu convido os irmãos então para juntos nos concentrarmos, elevar o pensamento a Deus, nosso Pai, nosso amado Mestre Jesus, e juntos agradecer por esses instantes de reflexão que aqui estivemos juntos, reunidos nessa noite. Agradecer pela doutrina espírita que vem nos trazer tantos ensinamentos,
vem clarear os nossos olhos, a nossa mente e o nosso coração. Agradecer a Deus, que é esse Pai soberanamente bom e justo, que nunca desiste de nós e que sempre nos dá novas oportunidades de recomeçarmos, de retomarmos o caminho que nos leva até Ele. Pedimos, Senhor, que nos guie, que nos oriente nessa jornada terrena, que possamos fazer o melhor, tudo aquilo que estiver ao nosso alcance, que possamos dar o melhor de nós a cada dia, que possamos viver em paz, em harmonia com todos. Senhor, que a Tua luz chegue a cada lar, a cada irmão que precisa de Ti nesta noite. Obrigado por tudo e que assim seja. Muito obrigado a todos, que a paz de Jesus esteja com vocês. Até a próxima.